Bom dia, nono ano. Mais uma semana, né, de estudos, continuando com o volume 3, certo? E hoje a gente continua, né, estudando, né, sobre a continente asiático. Né? E hoje a gente vai estudar o capítulo 18, né, página 95. A gente vai conhecer a Ásia, né, em seu quadro natural, certo? Bom, o continente asiático ele apresenta grande extensão latitudinal, né, o que lhe proporciona uma imensa diversidade climática e vegetal. Seu relevo é composto por planícies, planaltos e uma vasta cadeia montanhosa que abriga as 14 montanhas mais altas do mundo, certo? Então, nesse capítulo, além de se estudar o perfil do relevo no continente asiático, serão abordados também a vegetação, o clima e a hidrografia da região, cortada por os rios, né, cuja importância vai além de razões econômicas, né, geração de energia ou abastecimento da população. Então a gente começa com o relevo. O relevo asiático, né, ele é composto predominantemente, né, por planaltos e montanhas, além de importantes planícies, como por exemplo a planície siberiana, que é a mais extensa do continente, e a planície de Indochina, né, que é região bastante fértil, né, e propícia, né, para a agricultura, ok? Bom, já a porção mais famosa do relevo asiático são as cordilheiras, certo? O continente ele apresenta várias cadeias de montanhas, né, das quais pode-se destacar duas principais. A primeira, né, que vai além, né, do extremo oeste da Ásia, que é a região Pamir, Ásia Central, e nessa cadeia encontra-se a Cordilheira do Himalaia, né, com mais de 3.000 quilômetros de extensão, e é o ponto mais alto do mundo, né, o Monte Everest, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, a outra importante cadeia montanhosa se situa ao noroeste da Ásia, né, entre os montes Urais, né, e a ilha de Nova Zebra, que se caracteriza por ser uma das fronteiras naturais entre a Ásia e a Europa. Né? A região central do continente é composta pelos planaltos, né, da Mongólia e do Tibete. E os picos montanhosos, né, da Ásia. Bom, os picos montanhosos mais altos do mundo, né, estão localizados no continente asiático, né? Vocês podem observar nessa tabela aí as 10 maiores, né, montanhas do planeta, né, todas na Ásia. Veja aí que o Monte Everest, né, em primeiro lugar, com 8.848 metros, e em segundo vem K2, né, com 8.611 metros. A presença dos picos mais altos do mundo do continente asiático é explicada pela localização geográfica da região, né? Áreas de intensa atividade sísmica, com vários pontos de convergência entre placas tectônicas. A maior porção do continente se localiza sobre a placa, né, eurasiática, né, que é aquela que pega uma parte da Europa e a outra da Ásia, certo? Ao se analisar a tabela, né, como vocês podem observar aí, nota-se que todas as montanhas, né, citadas possuem altitude acima de 8.000 metros, né, ou seja, são resultado, né, de um processo de formação do relevo bastante recente que ainda não sofreu intensos desgastes, né, e erosivos, ok? Bom, e o pico mais alto do mundo, né, o Monte Everest, certo? Com 8.848 metros de altitude, né? O Monte Everest é localizado entre a China e o Nepal, né? É uma paisagem símbolo do continente asiático, né? E se notabiliza pelas tentativas bem, né, e mal sucedidas, né, de escaladas até o topo principal. Muitos, né, montanhistas, né, já morreram em acidentes durante a subida da montanha, né? Diferentemente do Monte Everest, o Mar Morto, também localizado na Jordânia, é o ponto continental mais baixo, né? Com 422 metros abaixo do nível do mar. Ok, gente? E a Ásia e os tipos de clima.
O continente asiático ele apresenta um conjunto climático, né, bem variado em função de sua extensão territorial, né? A vegetação ela varia de acordo com o clima, né, das regiões. Pode dividir o continente asiático principalmente em três grupos climáticos, que são os climas quentes, os temperados, né, e os frios, caracterizados a seguir, né? Então vamos conhecer cada um deles. A gente começa com o clima, né, siberiano, ou clima polar, né, com invernos longos e rigorosos, né, atua na faixa norte do continente, né, que devido às condições naturais possui uma biodiversidade pouco variada. Já o clima frio de montanha, né, com baixas temperaturas, né, que diminui com o aumento de altitude, ocasionando o fenômeno das neves, né, externas no topo das montanhas. E ocorre também nas regiões montanhosas do continente. O clima temperado, né, ele é típico da faixa litorânea ocidental do continente, banhado pelo Mar Mediterrâneo, e da costa leste, banhado pelo Oceano Pacífico. É caracterizado por verões secos, né, e quentes e invernos suaves, né, sem muito frio. As chuvas, né, caem regularmente durante a estação fria, né, nas regiões do clima mediterrâneo, e já nas áreas do clima continental, as chuvas se concentram nos meses de verão. Clima desértico. Começa no Mar Vermelho e vai até a Mongólia, né? Os desertos mais ocidentais, que possuem menores altitudes, são arenosos e quentes o ano todo. Os demais, né, situados nas maiores altitudes e latitudes médias, são pedregosos e resistem no inverno à precipitação de cristais de gelo, né? Neve, e no verão, altas temperaturas. O clima equatorial, né, ele apresenta temperatura elevada, né, o ano todo, assim como alto índice pluviométrico, né, que ocorre nas áreas próximas à linha do Equador. E o último e o mais conhecido, né, é o clima de monções, marcado pelo elevado índice pluviométrico, né, que se concentra nos meses de verão. As estações são bem distintas. Em épocas de chuva, né, cai quase o total de precipitações e durante o inverno as chuvas desaparecem. Bom, as monções. Vamos conhecer um pouquinho, né, essa características do clima de monções. O regime de monções é um fenômeno, né, que ocorre nas regiões sul e sudeste da Ásia, de duas formas diferentes. As monções de inverno, quentes e úmidas, e as monções de inverno, frias e seca, certo? E afeta países como Índia e o Paquistão. Bom, durante o verão, a superfície continental da região, né, atinge temperaturas bem quentes, originando uma área de baixa pressão. Ao mesmo tempo, as águas do Oceano Índico estão com temperaturas mais baixas, né, determinando uma zona de alta pressão, né, que levando a umidade para o continente, a qual ocasiona um longo período de chuvas, certo? Já as monções de inverno ocorrem no processo inverso, ou seja, o continente está bem, né, mais frio do que as águas do oceano, invertendo a direção dos ventos, né, e dessa vez eles sopram, né, do continente em direção ao oceano, causando invernos com baixa umidade. E a vegetação? Bom, a vegetação, né, do continente asiático ela é dividida em tundra, taiga, estepes, florestas tropicais e savanas, certo? Bom, a taiga, né, ela é composta por coníferas, né, que são adaptadas ao período de neve, né? Já a tundra ela é caracterizada por gramíneas, linques e musgos, né, que desenvolvem durante o verão, certo? A porção central do continente ela é marcada pela vegetação de estepes, né, compostas por gramíneas e poucos arbustos. E já no sul do continente encontramos as florestas tropicais, né, marcada pela elevada umidade e por áreas, né, e árvores de grande porte, né, além de uma pequena faixa, né, de savanas
composta por gramíneas, arbustos e as árvores esparsas, ok? Essa é a grande variedade, né, diversidade da vegetação. Hidrografia. Bom, o continente asiático possui imensa diversidade geográfica, né, rios e lagos com diferentes utilidades, do norte ao sul da região, certo? Observe também a localização de alguns principais rios da região no mapa físico, né, que tem logo no início desse capítulo, aí no módulo de vocês. Bom, destaca-se na parte norte da Ásia os rios Lema e Colomã, que permanecem, né, a maior parte do ano congelados. E na parte central encontra os rios Amarelo e Azul na China, certo? Nesse último está localizada a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a chamada Hidrelétrica das Três Gargantas. Bom, a maior usina hidrelétrica do mundo, né, que é as Três Gargantas, construída no rio Yangtze, que é o maior rio da China, certo? Sua construção foi iniciada em 1933 até o fim de 2004, certo? Essa usina, né, ela gera energia equivalente a cerca de 50 milhões de toneladas de carvão todo ano. Mais energia do que as 3 operações de hidrelétricas, né, dos Estados Unidos, né? O projeto da barragem, né, e do reservatório deslocou mais de 1 milhão de pessoas, certo? E os rios Tigre e o Eufrates. Na região do Oriente Médio, os principais rios são o rio Tigre, né, e o Eufrates. Na Índia, o rio Ganges, né, é sagrado para a população, né. Nele, as pessoas, né, realizam, né, as mais diversas atividades, desde o consumo da água até cerimônias religiosas. Não é novidade, né, para nenhum indiano que o rio Ganges é um depósito de esgoto não tratado, né, dejetos industriais e várias outras práticas, né, anti-higiênicas, né. O resultado da poluição do rio é o surgimento de doenças como hepatite, a cólera e até mesmo o câncer, né. Infelizmente, as tentativas do governo indiano em diminuir a população do rio parecem não não ser tão eficaz, certo? Então, além disso, até hoje, apenas um terço dos resíduos que são lançados diariamente no rio Ganges é efetivamente tratado. Assim, o índice de doenças, né, entre adultos, idosos e crianças continua alto. Certo, gente? Bom, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura desse capítulo e em seguida responda às atividades. Beijos e até o próximo capítulo.